E aí, pessoal, tudo bom? Cada dia que passa, eu tenho notado que as pessoas estão cada vez mais frias, estão sem aquele afeto, aquela solidariedade, empatia com relação a outras pessoas. Parece que a gente vive num mundo que, cada dia que passa, as pessoas estão se tornando mais frias e mais individualistas, não tem aquela compaixão com outras pessoas. E eu falo isso tudo porque eu estava assistindo um vídeo no YouTube de um drama de uma família brasileira que vive nos Estados Unidos. A mulher da família, ela sofreu de um mal súbito no final do ano passado e desde então o marido dela tem lutado bastante para conseguir dar aí um tratamento adequado aí para a esposa dele. Atualmente ele está sem emprego, não tem condições de trabalhar porque tem que cuidar dela o dia inteiro. E como a gente sabe, custo médico nos Estados Unidos não é nada barato. Lá não tem um sistema de saúde público como a gente tem aqui no Brasil, que no caso é o SUS. Então atualmente ele está vivendo de doações porque ele não consegue ter um tempo para conciliar com o trabalho e cuidar da esposa dele. Então é uma carga muito pesada para ele. E pelo que eu vi, ele está lutando para tentar trazê-la para o Brasil, para conseguir um tratamento pelo SUS. Como eu disse, é inviável ele conseguir um tratamento para ela nos Estados Unidos, porque além de ser caríssimo, ele infelizmente já não está trabalhando, está vivendo de doações, como eu disse, então está nessa luta. Porém, trazê-la para o Brasil não é nada barato. Pelo que eu vi, a viagem custa mais de R$ 1 milhão, porque tem que fazer aí uma logística de UTI aérea, então é um custo elevado. E pelo que eu vi, estão tentando conseguir com que o governo possa contribuir aí com esse gasto, mas infelizmente a gente sabe que o governo é relutante em fornecer esse tipo de ajuda, como a gente viu no caso da brasileira que teve aquele incidente lá no vulcão. Então realmente não é nada fácil conseguir um apoio do governo para esse tipo de socorro, para esse tipo de situação. E depois de ter visto o vídeo e ter visto aí sobre o drama que essa família está passando, fui cometer o grande erro de dar uma olhada nos comentários para ver o que as pessoas estavam achando da situação. E sinceramente, eu vi uns comentários que te fazem perder ainda mais um pouco de fé na humanidade. É incrível a frieza e a falta de empatia com o próximo que as pessoas estão aí nos dias de hoje. Eu separei alguns comentários aqui para mostrar para vocês, para ver que não é um exagero da minha parte. Selecionei alguns dos mais leves, porque alguns eu não posso nem mostrar aqui. E aqui o primeiro comentário: saem do país, mas quando a coisa aperta, lembram que o Brasil oferece saúde gratuita. Outro comentário: agora o Brasil serve para alguma coisa, né? Os Estados Unidos não têm o SUS, que pena. Comentário de uma mulher. E outro comentário aqui: boa sorte, foi para lá porque quis. Pede ajuda pro Trump. Carinha de riso, deboche. Outra mulher que comentou, só para ver o tanto que a mulherada tá sem empatia, tá numa frieza. E o quarto aqui: foi porque quis. Também de outra mulher. E assim, pessoal, envolve uma questão muito delicada, porque hoje em dia tá muito enraizada aquela questão de que se você sair aqui do Brasil, automaticamente você já não gosta do país, que você foi por soberba, que tá cuspindo no prato que comeu. Então, as pessoas não têm encarado isso de uma boa forma. Então, por exemplo, se você não tá no Brasil, você já não pode dar uma opinião política, já não pode falar de situação econômica. Então, envolve muito esse sentimento das pessoas de que se você está saindo do Brasil, você já não deve ser considerado mais um brasileiro e cada dia que passa isso tem se tornado aí muito mais forte. E eu considero isso um grande erro, foge muito da racionalidade. E assim, claro que tem casos de pessoas que saem do país, ficam falando mal, ficam cuspindo no prato que comeu. É claro, da mesma forma que existem pessoas gratas,
Obviamente existe o oposto, existem pessoas ingratas. A questão aqui é que a gente tem sempre que trabalhar nossa racionalidade. E assim, qual o problema você que está assistindo, outras pessoas saírem do Brasil em busca de uma melhoria nas nossas vidas, na vida das nossas famílias? É totalmente normal. Então, qual o problema de você buscar uma evolução e uma qualidade de vida melhor para você em outro país? Significa que você abandonou seu país, abandonou seus laços, você não se reconhece mais como um brasileiro? Não, longe disso. Totalmente irracional. As pessoas têm o direito de buscar uma qualidade de vida e outros rumos aí melhores na vida. E assim, uma comparação que pode ser absurda, mas que eu acredito ser totalmente válida, é a mesma coisa que você condenar um norte-coreano, um cubano e um venezuelano saírem de seus países para buscar uma melhoria de vida. Pode parecer uma comparação absurda, mas é totalmente válido. As pessoas têm todo o direito de sair de seus países em busca de uma vida melhor, uma qualidade de vida tanto para você quanto para sua família. É totalmente válido e totalmente justo. Então, só porque essa família saiu do país, foi para os Estados Unidos atrás de uma condição de vida melhor, uma qualidade de vida melhor, ninguém sabe a vida que eles tinham no país, e por causa desse acontecimento complicado que eles precisam de um apoio do seu país, é um absurdo, não pode acontecer. Absurdo para mim é um aumento no número de deputados, é rombo de INSS que parece que ninguém anda comentando. Absurdo é um parlamentar com os benefícios ter aí um salário médio mensal de mais de 100 mil reais. Isso é um absurdo. E agora o governo não pode ajudar essa família para trazer aí uma qualidade de vida e uma esperança para essa mulher. Mas na hora de arcar custos aí com partido, com gastar centenas de milhões aí com custo de parlamento e tudo mais, aí é totalmente válido. E eu sempre falo, eu odeio falar de política, mas vira e mexe, esses tipos de assuntos fazem com que eu tenha que tocar no assunto. Então, cara, eu fico indignado com esse tipo de acontecimento, com essa falta de empatia das pessoas, com esse egoísmo, essa frieza. É como eu sempre falo, o lugar mais difícil do mundo pra gente estar é no lugar do outro. Imagina essas pessoas que comentaram isso se fossem mãe, se fosse uma irmã, se fosse avó, tia, filha, enfim, se fosse algum membro da família. Garanto que não ia nem tocar nesse assunto. E tem diversos outros casos aqui que eu posso lembrar, que me vem à memória da falta de empatia, do egoísmo, assim, da maldade das pessoas. Eu lembro, por exemplo, naquela época do acontecimento, daquela tragédia lá da Chapecoense. Naquela época eu ainda usava Facebook. E assim, cara, uns comentários assim absurdos. E claro, de pessoas querendo aparecer, chamar atenção. Os famosos trolls da internet. Mas assim, eram palavras assim tão absurdas. E é igual eu falo, por mais que sejam palavras, são palavras que você não deve nem brincar. Eu, por exemplo, eu tenho uma crença de que as palavras têm todo um poder. Porque se as palavras não tivessem todo esse poder, uma palavra bem falada não te traria felicidade, não te traria uma demonstração de amor, não te traria um ânimo. Se não houvesse isso, uma palavra mal falada não te criaria um desânimo, uma tristeza, uma infelicidade. Então, as palavras têm poderes. Então, cara, você não pode falar um tipo de coisa desse nem brincando, porque o que você deseja de mal pro próximo vai retornar para você. E às vezes retorna até o dobro do que você desejou. Então deve-se haver aí um cuidado no que você fala, nessa falta de empatia. Se você não concorda, fica calado, não fala nada. E só para fechar, eu acredito que quanto mais a pessoa tem um posicionamento político enraizado aí bem forte, mais assim, sem empatia, sem compaixão, sem solidariedade, a pessoa se torna. Eu tava vendo aí esses dias uns trechos de um podcast, Inteligência Limitada. Teve uma feminista que tava lá no podcast
E o apresentador, o Vilela, se eu não estou enganado, o nome dele, ele se revoltou, quis até mudar de assunto. A mulher era totalmente a favor das atitudes lá do Hamas, que eu não posso citar aqui, do que eles faziam com crianças, com mulheres. Tudo isso por conta do seu posicionamento, da sua ideologia política. Cara, mas que absurdo gigantesco. Essas pessoas que têm esse posicionamento político aí forte, enraizado, as pessoas vivem em um mundo paralelo, fora da realidade. Então é um absurdo, te faz aí perder uma fé e uma esperança na humanidade. Eu não quero ser agente do caos, como eu sempre falo, mas tem se tornado aí cada vez mais obscuro aí os rumos que está tomando, porque você não acredita nos absurdos que as pessoas falam, na forma como que as pessoas agem. Então você não vê aí um futuro muito promissor para a humanidade, infelizmente. E um conselho que eu posso deixar aqui: se você vê um tipo de vídeo desse, onde uma família está passando por um drama, precisando de uma solidariedade, algum acontecimento, não faz igual eu, não. Não perde tempo lendo comentários, porque você pode se decepcionar bastante e pode fazer com que você perca ainda mais apreço aí por outras pessoas. Então, evite olhar esses comentários, essas falas negativas desse tipo de pessoa, que vai ser melhor para sua sanidade mental e para a tua vida. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Peço desculpas aí pelo desabafo, mas é um tipo de situação que me incomoda muito. As palavras que as pessoas utilizam, então acaba tendo aí uma certa revolta, então peço desculpas por isso. E mesmo se você não concorda comigo, deixa aí nos comentários para gente trocar aí uma opinião. Então eu vou ficando nessa. Espero vocês até um próximo vídeo e até mais.